Amém, amém. Deus é bom. Só esperar um instantinho. Você que está aí no YouTube, caso aconteça alguma coisa, você foge para o Facebook. Amém. Deus é bom. Bem-vindos todos que aqui estão. Queria que você abrisse em 2 Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler agora o versículo 7, mas deixa aberto que a gente vai ler outros versículos também. E nós estamos continuando uma série, essa é a terceira dessa série, Soluções de Deus. Essa então é Soluções de Deus 3. Amém? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós. Vamos orar, eu vou ler de novo esse versículo, depois de nós orarmos. Senhor, traz a nós a compreensão, Senhor. Traz a nós, Senhor, o Teu Espírito, Pai. Que o Teu Espírito nos fale, que nós sejamos, Senhor, consolados, que nós sejamos fortificados, estimulados, ó Pai, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, Senhor, para continuarmos, Senhor, caminhando, ó Pai. Continuarmos, Senhor, lutando, Senhor, as nossas lutas e ajudando aqueles que estão à nossa volta a lutar também, Senhor. Todos que estão, Senhor, necessitados, precisando, Pai. Que nós possamos também, Senhor, além de lutar as nossas lutas com fé, ajudá-los, Pai. Que seja assim, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus é bom. Eu vou ler de novo esse versículo. Deixa eu só pegar o controle aqui. Eu vou ler de novo esse versículo. Diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Repara que Paulo, ele vem aqui, né, ele vai fazer uma instrução aos coríntios, né, sobre a nossa posição diante de Deus. Quem nós somos diante de Deus? Quem somos? Nós somos barro, né? É um material sem valor. É um material que só vai adquirir valor se você fizer uma grande estatueta, né? Se você for um artista maravilhoso, e aí você fizer uma arte maravilhosa e vender essa arte maravilhosa. Ou se você, sei lá, fazer algumas coisas interessantes e vender. Mas o barro não tem valor. Por isso que Paulo fala em vasos de barro, vasos que não têm valor. Mesmo naquela época era fácil fazer vasos de barro, né? Então, é um material sem muito valor. Mas, ao mesmo tempo, é um material flexível e moldável. Então, eu compreendo que Paulo está dizendo aqui, olha, Deus está pondo poder na vida de vocês, apesar de vocês serem frágeis, fracos, sem valor, mas agora eu vou valorizar vocês, porque eu sou Deus, e quando Ele entra na nossa vida, tudo muda. E essa é a questão, que antes nós éramos condenados à morte, não ia ter futuro. Homens e mulheres sem futuro nenhum. Homens e mulheres que ao morrer íamos para o inferno. Hoje não é mais assim, nós temos valor. E esse valor é dado pelo tesouro que foi posto em nós. Mas temos esse tesouro em vasos de barro. Então, no mesmo versículo, ele passa a ideia, né, ou dentro dessa mesma ideia, de que nós somos feitos desse material, fracos, débil, talvez até propositadamente. Então, eu compreendo que Deus não nos fez eternos. Você sabe que a Bíblia diz que
Deus fala assim, ó, você só vai viver até 120 anos. Ele poderia, e Adão, eu creio, né, pelo que está escrito, é uma dedução, Adão seria eterno. Ah, mas pastor, superpopulação, não, vocês não estão entendendo. Deus estaria controlando tudo, ainda que agora sim ele fosse povoar outros lugares no universo, mas entenda, Adão, eu sei que matematicamente você começa a pensar, né, elocubrar, não, mas não dá sim, porque Adão não era para morrer. Mas aí Deus fala, olha, você vai viver só até 120 anos. Ele determina até a fragilidade da nossa vida. E, como eu disse, propositadamente. Nós precisamos encarar um limite para entender que eu não sou forte para burro, né? Para burro, para cavalo, para leão, não. Eu não sou forte, né? Eu não sou demais inteligente, eu não sou... Sabe, o homem mais inteligente que já passou pela Terra, ele pensa assim, eu sou muito inteligente, mas eu vou morrer. Qual é a história do rei Midas, né? O rei Midas queria um monte de coisas de ouro, né? Ele queria ser poderoso. Mas existe uma outra história de um homem, né? Que começa a procurar a poção, a fórmula da vida eterna. E aí começa, né? E aí a gente vê algumas histórias modernas sobre isso, mas, na verdade, isso eram os alquimistas, né? Eles queriam descobrir, na verdade, como burlar, olha para mim todo mundo, como burlar a fragilidade da nossa carne, do nosso corpo. Porque o homem gostaria de não depender de Deus, mas ele tem um tesouro, gente, em vasos fracos, débeis, que vão apodrecer. Nosso corpo é de barro, ele não se sustenta, ele não é um corpo de titânio que resiste, né? Ele não é de Kevlar, quem sabe, né? As aeronaves são postas, partes dela de Kevlar, porque é um material leve e resistente. Não, o ser humano não é nada disso, é frágil. E por ser frágil, nós pensamos mais no tesouro que nós temos. Essa é que é a realidade. A gente tem que pensar no tesouro que nós temos. E é esse tesouro que a gente tem que valorizar e não a nossa vida. Não as coisas que somos, as coisas que nós conseguimos realizar. Nós valorizamos a vida que Jesus traz a nós. Porque agora o alquimista ele não consegue fazer, né, a fórmula da vida eterna. Mas Deus nos deu Jesus Cristo vivendo em nós. Então, o vaso de barro agora tem um tesouro dentro. Isso aqui vai morrer. Eu estou envelhecendo. Não sei se vocês já perceberam que eu estou envelhecendo. Deu para perceber, não? Não, né? Não, eu sei que não. Cara, vocês precisam ver uma foto minha quando eu era jovem. Era assim, gente, vaso de barro, deteriorado, cada vez mais. Mas o tesouro que temos dentro de nós é a melhor coisa que nós poderíamos ter. Então, eu creio que propositadamente nós somos vasos de barro, para que a gente não seja, e a palavra diz, para que o espírito do homem não contende eternamente, ou seja, não brigue eternamente com Deus. Nos foi dado um limite de tempo de vida. Então, isso é muito importante. Aí, Paulo fala, taxativamente, ele fala essa frase, ó, para mostrar esse poder. Então, é para mostrar esse poder que excede todo entendimento, que provém de Deus. É para mostrar esse poder, é que nós somos frágeis. E aí, na sequência, ele fala que nós, e eu vou ler aqui o versículo, né? Nós sofremos, pressionados, perplexos, perseguidos, tudo isso. Nós somos pressionados, perplexos, perseguidos
Porém, não ficamos por causa dessas coisas desanimados, desesperados e abatidos. Eu quero que você entenda, mesmo nós sendo tão fracos, se nós tivermos o tesouro dentro de nós, nós somos pressionados, eu vou ler aqui de novo, perplexos, perseguidos, mas não ficamos desanimados, desesperados e abatidos, porque o Senhor está conosco, o tesouro está em nós, Jesus vive em nós. Ele falou para a samaritana, quando ela pergunta, onde é que nós devemos adorar? Aí ele diz, o reino está em vós, está dentro de vós. Aí versículo 8, de 2 Coríntios 4, versículo 8, eu vou ler o 8 e o 9, de todos os lados somos pressionados. Para um pouquinho, desliga, sabe botar, bota um ponto apaga. Ó, ou um ponto a vírgula fica branco. Ó, então, de todos, olha só, de todos os lados, às vezes você se sente assim, olha, esses dias para mim foram bem difíceis. Caiu algumas coisas na minha cabeça, né? Os gauleses diziam que a única coisa que eles tinham medo era que o céu caísse na cabeça deles. Isso é real, tá, gente? Eles tinham medo que o céu desabasse na cabeça deles. Sabe? E muitas vezes a gente sente assim, a pressão de todos os lados, então muitas coisas acontecendo, pressão, sabe? Aí vem, né? Volta ao 8 para mim, por favor, Luísa. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. O perplexo é, caramba, e agora? Acabou, aconteceu isso. Perplexos, mas não desesperados. Nós somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Abatidos, mas não destruídos, perseguidos, mas não abandonados. Por quê? Porque nós temos em nós um tesouro. Então nós somos frágeis, mas, sabe, você aguenta. E a promessa de Deus diz que não virá sobre nós algo maior que a gente não consiga resistir, algo que venha nos matar, algo que venha nos sufocar, não virá sobre nós. Isso é uma promessa de Deus para esse vasinho de barro que está aqui, para o vasinho de barro que está aí, que está na internet, né? Que você que está na live. Então, nós vamos ser pressionados, nós vamos sofrer coisas, mas não vamos ser abandonados por Deus e por isso não seremos derrotados. Nós seremos... Qual é a vitória do cristão? A vitória do cristão é ter um Maserati está fraco, né? Um Lamborghini, acho que o Lamborghini, uma Ferrari, não sei o que, 56, alguém me ajuda aí. É 256 ou 356. É isso que é a vitória do cristão? Não! Sabe qual é a vitória do cristão? É não deixar o tesouro sair. Porque o tesouro não é o carro, não é a casa, não é nada disso. Sabe? Não deixar o tesouro que está em nós sair. É isso. Então não desista, continua lutando. Não desista. Mas aconteceu isso. Você pode estar perplexo, mas não fique desesperado. Você entende? Veio uma bordoada, pá! Aí você, caramba! Aí você levanta e vai em frente. É isso que é entender aquilo que está em nós. E aí Paulo, ele completa essa espécie de estudo, né? Ele faz aqui um estudo entre fraqueza e poder.
né? Ele faz aqui uma correlação, ele mostra algumas coisas. Então, Paulo, em outras palavras, ele está dizendo que eu trago, se eu trago no meu corpo a morte de Jesus, porque esta é a maneira do tesouro entrar, é você, o tesouro entra quando eu aceito que Jesus morreu por mim. Se eu aceito que Jesus morreu por mim, esse tesouro entra. Então, Paulo, nesse estudo, né, ele diz, mas eu estou trocando as palavras dele, tá? Se eu trago no meu corpo a morte de Jesus, que está trazendo valor ao barro do qual eu sou feito, Jesus será revelado em mim. E esse Jesus tem todo o poder. Eu vou ler só essas duas frases para você entender, depois a gente vai ler o versículo 10. Não leio ainda, mas preste atenção. Deixa de ser curiosos, hein? Não leio, hein? Eu vou falar a frase de novo. Se eu trago no meu corpo a morte de Jesus, que traz valor ao barro, porque é esta morte que traz o tesouro para mim, né? Ao barro do qual eu sou feito, fragilizado, Jesus será o quê? Se eu tenho um tesouro dentro de mim, esse tesouro, apesar de ser barro, ele não é fosco, ele é transparente. O tesouro irá aparecer. Então, Jesus será revelado em mim. Então, é um barro diferente, é um barro que você consegue enxergar. Então, as pessoas têm que enxergar Jesus em nós. Então, Jesus será revelado em mim. E esse Jesus que será revelado em mim tem todo o poder. Ele é a solução para todas as coisas. Ele é a solução para o nosso dia mal. Então, é isso que a gente tem que pensar. E aí, então, vamos ler o versículo 10, que foi da onde eu puxei isso. Olha só. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que, isso aqui é finalidade, né? Para que a vida de Jesus também seja, farol, luz, revelada em nosso corpo. E o nosso corpo que é frágil, mesmo o meu corpo frágil, ele revela o poder de Jesus. Jesus, você já ouviu uma frase? Jesus tem poder? Não, né? Então, Jesus tem poder. Então, eu vou ler de novo. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Aí eu pergunto, qual é, ou o que é a vida de Jesus? Se você pudesse olhar agora para Jesus, você sabe qual é a imagem dele agora? Dou-lhe uma, tentão, quis evangélico. Qual é a imagem de Jesus hoje? Está na cruz? Ele está na cruz, dei a dica. Está na cruz aqui pendurado, coitado? Não. Como é que ele hoje é descrito na Bíblia, gente? Sim, mas eu quero saber como. Não é isso, um por um das partes. É cheio de glória e poder. Essa é a vida. Vocês entendem? Aqui não está escrito de uma forma direta. Aqui está escrito de uma forma indireta. Qual é a vida de Jesus? É todo poder, toda glória. Então, isso pode entrar nesse corpo vacilão que eu tenho, né? Com algumas gorduras, né? E com artrose. Nesse corpo, a vida de Jesus pode entrar. Vou ler de novo. Versículo 10. Trazemos sempre, no momento mau e no momento bom, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, que é todo poder e glória, também seja revelada nesse corpo. Vocês estão entendendo no início, ele dizendo que, puxa, temos um tesouro em vasos de barro, né, frágeis, e agora ele diz, é como se ele dissesse assim, presta atenção, você é fraco, mas Jesus é forte.
você é débil e sem poder, mas Jesus é forte e tem poder. Então, é isso que a gente tem que entender, né? E aí Paulo termina, né, dizendo que, ao fazer a sua opção por Jesus, que, olha para mim, valoriza o nosso corpo. Gente, esse corpo de barro, desta pessoa horrível que eu sou, tá? Atenção, nessa hora vocês tinham que dizer, não, pastor, não, mas eu não ensaiei direito. Então, nesse corpo de barro, dessa pessoa horrível que eu sou, por mim e por você, você é maravilhoso, só eu que não sou, mas por mim e por você, Jesus morreu. Imagina, ele veio e está valorizando aquilo que, puxa, não tinha valor antes dele entrar. Ele está valorizando aquele que não tinha valor antes dele entrar. Então, Paulo ele diz então, né, que ao nós optarmos por Jesus, que valoriza esse corpo frágil que nós temos, nós somos, agora vem a parte mais cruel, nós somos entregues à morte por amor a Ele. Agora ele está dizendo, olha, ainda assim, você tem que batalhar até o ponto de falar e ser sacrificado por causa disso. E você tem que entender que o tesouro que nós temos não depende desse corpo se quebrar todo. Usando a imagem do Tiradentes, que foi esquartejado em Minas Gerais, olha só, se alguém esquartejasse todo esse corpo, ainda assim, eu não perderia o tesouro que está nele, e nem você o seu. Então, nós precisamos entender o que Paulo, né, ele fala aqui, né? Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Eu vou só trocar, para você entender aqui, um termo aqui. Em vez de por amor, eu vou trocar aqui. Ó. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, porque trocamos a nossa vida egoísta do eu por Jesus vivendo em nós. E é por isso que Jesus vive, é por isso que ele faz desse corpo mortal, desse corpo mortal, um corpo que será eterno. O nosso corpo será eterno. E as mulheres não terão rugas, os homens não terão barriga, né? Os homens não terão artrose, tudo vai ser maravilhoso. Mas ainda assim seremos nós transformados, é o que a palavra diz, corpos glorificados. Então, sabe, vale a pena lutar, não desanima, vale a pena lutar, não virá sobre nós coisas maiores do que aquilo que a gente pode suportar, mesmo que momentaneamente pareça isso. Puxa, mas como é que eu vou ficar sem isso, aquilo, esta pessoa, aquela? Você pode, porque Deus diz isso na palavra dele. Então você vai aguentar, fica firme. E a nossa vitória será a vitória do Senhor. A nossa vitória será a vitória do Senhor. Entenda, é muito importante você entender isso. Deus torce por nós. Cada vez que a gente está sendo atacado, perseguido, pressionado, Ele está torcendo por nós, porque a nossa vitória é a vitória dEle. A nossa vitória é alguém que Ele estará na companhia dessa pessoa no céu. Então, sabe, toda vez que você resistir, seja ao pecado, seja a abandonar a vida cristã, toda vez que você resiste a isso, você também participa da vitória de Deus. E a Ele deve ser dada a glória. Ele é um Deus grandioso e capaz de fazer mais do que nós imaginamos. E a Ele deve ser dada
a glória. Ele nos dará mais do que nós conseguimos pensar. Eu vou falar na live, né? Nós estamos para sair daqui, deste lugar. Eu quero só dar uma noção, né, para você que não esteve aqui na igreja, só para você ter uma noção. Esse terreno aqui tem 15 por 40, o que dá 600 metros quadrados. Só que tem áreas que não são aproveitadas, tem áreas abertas, tem 2 casas, né? Pois para onde nós estamos indo, se Deus permitir, nós fecharmos o contrato, serão 575 metros quadrados. É este terreno inteiro, menos 25 metros quadrados, de área construída, ou seja, debaixo de teto, para você entender. Sabe, eu nunca imaginei isso. Deus sabe como é que eu sou. Essas coisas até, hoje eu não estou não, mas dessa vez eu não fiquei não, mas essas coisas às vezes me assustam, sabia? Quando algo muito grande vem, eu fico perplexo, mas não para o negativo, e sim para o positivo. Eu fico perplexo. Como eu falei aqui, a gente está recebendo mais do que a gente merece. Nós temos que fazer por onde, né? Nós temos que fazer por onde. É uma questão de fidelidade ao Deus que nos deu. Você entende isso, né? Então, o versículo que eu estava comentando agora, sem fazer você ler, né? É Efésios capítulo 3. Efésios 3, 20 e 21. Efésios 3, versículo 20, diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, vasos de barro, atenção, frágeis, a ele, 21, seja a glória na igreja, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Nós somos vasos de barro, mas Deus faz coisas grandiosas. Nós, desde o início, nós sempre fomos um grupo pequeno e sempre realizamos muitas coisas para aquilo que nós somos. Você imagina a nossa igreja, né, como eu falei aqui nas reuniões, nós compramos uma igreja flutuante para Manaus. Nós ajudamos um trabalho com mendigos aqui na praia. Nós ajudamos um trabalho com drogados na Cidade de Deus. Nós já ajudamos, hoje não estamos mais, mas no Morro do Banco, ajudamos a uma biblioteca lá a funcionar, demos várias coisas para aqueles, material para que eles fizessem. Então, sabe, nós já fizemos várias ações sociais. Aliás, está vendo? Olha o link como na minha cabeça, viu, Luiz? Essa foi boa, hein? Você nem precisou lembrar. Dia 28, sábado agora, você só tem hoje à noite, não dá mais, e amanhã para trazer cestas básicas para eles levarem, tá? Para os jovens levarem. Mas dia 28 agora, eles vão distribuir em, só falo bairro, Rocha Miranda. Nós fazemos mais do que a gente imagina, inclusive. Sabe? E aí a gente tem que pensar, tem que entender, isso é um outro versículo que a gente vai ler no final, para terminar. A nossa confiança, a confiança desse barro, desse frágil, né? Desse vaso frágil, a nossa confiança está em Deus. Porque se nós pensamos na nossa vida como sendo barro e frágil, você imagina a nossa força o que é? É nada. A força humana é nada. O dinheiro, meu Deus, isso não vale de nada. É só ter uma hiperinflação, né? Você já conhece a história lá da Segunda Guerra Mundial, se você não conhece, para comprar pão, eles andavam, tem muito jovem aqui, né? Para comprar um pedaço de pão, eles levavam um carrinho, sabe aquele carrinho de pedreiro?
aquele carrinho cheio de nota e moeda para comprar um pedaço de pão. Ah, pastor, pode ser 2 pedaços de pão, eu posso estar exagerando. Mas era um carrinho de dinheiro, porque a inflação era um troço de doido. Então, o dinheiro é ilusão. Então, nossa confiança não pode estar na força humana, no nosso corpo, na nossa força, no nosso dinheiro, na nossa capacidade. Não pode, na nossa criatividade. Ah, eu sou um rapper. Eu sou, sei lá, eu sou um jogador de futebol maravilhoso. Gente, nada disso perdura. Nem os cabelos perduram. Né? Puxa, eu tinha um topete, gente. Olha só o que sobrou, não tem nada. Não perdura, essas coisas não perduram. O que perdura é Deus, então a nossa confiança tem que estar nele. A nossa confiança não é também em deuses falsos. Eu estou falando essas coisas, os versículos falam mais ou menos isso, tá? Em deuses falsos. A nossa confiança não é no orgulho do que nós conseguimos fazer na face da terra. A nossa confiança está na dependência de Deus. E aí, eu vou terminar com Salmo 40. Salmo 40, versículo 4 e 5. Salmo 40, versículo 4, diz assim: como é feliz. Olha para mim aqui, não olha para o versículo não. Como é feliz. Olha a tradução. Sabe, independente do que acontecer, como é feliz. Você é feliz. Independente do que acontece, você é feliz. Aí ele dá a fórmula, como é feliz. Eu vou continuar. O homem que põe no Senhor a sua confiança. E não vai atrás dos orgulhosos, dos capazes, né? Dos que se afastam para seguir deuses falsos. E os deuses falsos, inclusive, o carro, o relógio, o dinheiro, a moto, a casa, isso tudo são deuses, né? Então, e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Versículo 5, Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito. Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sabe, o salmista, ele está dizendo, e ele, sabe, passou por poucas e boas, mas ele está dizendo assim, gente, a gente não é capaz de imaginar aonde nós podemos chegar. É só você não ficar olhando e dizendo assim, ah, meu Deus. Você sabe que uma vez, atenção, hein, não façam isso, tá? Ih, muita gente ouvindo, né? Uma vez me disseram que uma maneira de você descobrir a real idade das pessoas é olhar para as mãos e ver quantas pintas tem. Você consegue. Todo mundo olhando para as pintas. Gente, eu falei para não fazer. E nem olhar para as pintas dos outros. Mas, sabe, às vezes o cara fala, não, eu tenho 40 anos. Aí está cheio. Gente, aquilo denuncia. É impressionante. Então, por que eu estou falando disso? Não é para você ficar olhando para a mão dos outros, mas é para você parar para pensar no seguinte. Às vezes a gente fica assim, ah, meu Deus, eu estou envelhecendo, coitadinho de mim. Não. O pensamento é, eu confio no Senhor. Deus tem planos para mim. Deus tem planos para você. Eu quero terminar, então, lendo de novo Salmo 40, agora de uma vez. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais
numerosos. Deus tem muito para fazer por nós e por meio de nós, desde que a gente entenda e desde que a gente faça o que Ele quer, confiar nele. Amém. Eu vou terminar orando. Eu quero que você, aí na live e aqui, abaixe a sua cabeça, se você puder. Eu vou orar. Senhor, toma, Senhor, cada vida nas tuas mãos, que estão aqui, as que estão nos assistindo e nos assistirão também. Que o teu poder que se manifesta nesse vaso frágil de barro, Senhor, seja o motivo da nossa confiança e não outras coisas, ó Pai. E que tu realizes aquilo que tu tens, ó Pai, planejado para nós. Que nós sejamos alcançados pelo teu poder, pela tua fidelidade, pela tua felicidade e alegria, Senhor. Nós queremos ser felizes, Pai. Ainda vivendo, Senhor, nesse corpo frágil que envelhece, Senhor. Ainda vivendo nessa vida que nos dá muitas bordoadas, Senhor. Ainda assim, Senhor, nos preserva, nos mantém de pé, Senhor. Eu te peço agora, Senhor, por aqueles que estão sofrendo, Pai. Tu sabes da família que aqui está, Senhor. Ó Pai amado, Tu sabes, Senhor, daqueles também, Senhor, que estão, ó Pai amado, escondidos em casa porque estão com receio dessa doença, Pai. Por todos, Senhor, que estão sofrendo, Pai, qualquer coisa, Pai, que são do corpo de Cristo, Senhor. Traga teu poder para dentro dessas vidas, Senhor. Que o teu poder, ó Pai, nesses vasos de barro, reflitam, mostrem Jesus vivendo em nós. Amém. Amém. Deus é bom. 5 minutos ou menos, não dá para nós louvarmos? Dá? Pode? Então vamos cantar um louvor ao nosso Deus. Amém. Deixa eu sair. Alô, eu vou fazer o seguinte, eu vou orar, e aí, se desligar YouTube, etc., você já recebeu a oração. Senhor, abençoa cada vida que nos acompanhou, que o Teu Espírito Santo possa estar testificando a palavra. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.